Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do segundo reinado, de 1840 a 1889, da aclamação de Dom Pedro II como imperador à proclamação da República. Porém, vamos enfatizar o período transitório de instabilidade de 1840 a 1850. Durante o segundo reinado, nós tivemos dois grandes partidos políticos, os liberais e os conservadores, que representavam uma mesma classe social. Porém, os liberais eram mais federalistas e os conservadores eram mais centralizadores do poder político. O golpe da maioridade, concluído em 23 de julho de 1840, foi feito pelo Partido Liberal, com o intuito de pacificar a Balaiada e a Revolução Farroupilha, que foram movimentos regenciais que ainda persistiam em ocorrer no segundo reinado. Para isso, o imperador nomeou Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro duque de Caxias, para pacificar tanto o Maranhão, a revolta do Maranhão, como a do Rio Grande do Sul. Caxias foi para o norte, recebeu o apelido de Caxias por cercar a cidade de Caxias no interior do Maranhão e pacificou a Balaiada. No Rio Grande do Sul, ele articulou a assinatura da Paz de Poncho Verde no dia 28 de fevereiro de 1845. Em que o Império reconhece as reivindicações dos farroupilhas, inclusive promove alguns líderes rio-grandenses no seu exército. A ideia do Império era sanar as dívidas que tinham com essas revoltas, 2/3 do que se arrecadava gastava nessas pacificações, nessas revoltas regenciais ainda, e também o interesse do Brasil em intervir no Uruguai, onde o governo brasileiro apoiava o Partido Colorado, que era dos comerciantes de Montevidéu, em detrimento do Partido Blanco, que eram dos latifundiários do interior. Para intervir no Uruguai, precisava pacificar o Rio Grande do Sul. Portanto, a Paz de Poncho Verde foi uma conveniência também para o Império, que precisava acabar com a Revolução Farroupilha. Nas primeiras eleições, nós tivemos a vitória do Partido Liberal. Porém, os conservadores, alegando fraude, pressionaram o imperador, que destituiu os liberais e nomeou os conservadores, o que motivou as revoltas liberais de 1842, em Minas Gerais com Teófilo Otoni, e em São Paulo com o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar e o padre Feijó. Pacificadas essas revoltas liberais, nós tivemos em 1844 o fim dos privilégios alfandegários da Inglaterra com a tarifa Alves Branco. Os produtos ingleses que pagavam, desde antes da independência, 15% de impostos com os tratados de 1810, no processo de emancipação política, a exigência da Inglaterra foi, para reconhecer a independência do Brasil, foi a renovação dos tratados de 1810. Em 1844, tens o fim dos privilégios com a tarifa Alves Branco. Os produtos pagariam agora 30% a 60%. Uma outra exigência dos ingleses para reconhecer a independência e que não foi cumprida foi o fim do tráfico negreiro. A lei Diogo Feijó, do período regencial, foi para a lei para inglês ver, porque não foi cumprida. A resposta do governo da Inglaterra à tarifa Alves Branco foi o Bill Aberdeen, em 1845, que dava direito às autoridades britânicas de aprisionar os navios negreiros. Mais de 230 navios foram apreendidos e aprisionados na costa, no mar territorial brasileiro, o que afrontou o Império do Brasil. Para fechar esse período transitório, nós tivemos dois acontecimentos de caráter social e político. A criação do chefe do Conselho de Ministros em 1847 cria no Brasil o parlamentarismo, que no caso brasileiro é chamado de às avessas, porque o imperador que controlava o parlamentarismo com base no poder moderador. Pelo sistema tradicional britânico, o parlamentarismo é exercido, o poder é exercido pelo primeiro-ministro. Mas como no Brasil naquela época havia o poder moderador, o parlamentarismo do Brasil era exercido pelo Dom Pedro II. Por isso, parlamentarismo às avessas. Já a Revolução Praieira de 1849
1848 e 49, vai causar o terror em Pernambuco. Nós tínhamos o jornal Diário Novo da Rua da Praia, que era o veículo de divulgação dos revoltosos nos seus ideais, o Manifesto ao Mundo. Eles eram contra o poder moderador, contra a hegemonia exercida pelos Cavalcante em Pernambuco, contra os portugueses que controlavam o comércio. Tudo é bem verdade, influenciado pela Primavera dos Povos, movimento europeu, que de certa forma influenciou a Revolução Praieira. Para fechar esse período transitório, depois de muitos embates e muitas mortes, com a pacificação da Revolução Praieira em Pernambuco, nós temos um período de estabilidade, de popularidade do Dom Pedro II, que vai até 1865, com a guerra contra o Paraguai. Na verdade, a guerra ele inicia no final de 1864, mas a impopularidade do Dom Pedro aumenta em 65. Mas esse é um assunto para nossas próximas videoconferências, videoaulas. Muito obrigado pela atenção de vocês, uma boa semana.